viagem. Ô Mariana, a matéria do dia, que não está nas manchetes mais importantes dos jornais, mas já está circulando nas redes sociais, nas emissoras de rádio e também nos programas de televisão, e que certamente essa matéria vai repercutir também nos jornais, nos veículos e continuar repercutindo nas redes sociais nesses próximos dias. Essa matéria refere-se ao decreto do governo do estado, cortando os custos, em média 25%. Custo de combustível, custo de telefone, custo de energia elétrica, material de expediente, excetuando-se as secretarias de segurança e de saúde, que nesse momento essas são as duas áreas mais preocupantes, mas elas vão ter que prestar conta também de todas essas despesas para reduzir os custos. Há também a suspensão de viagens. A gente acompanhou aí nesses últimos anos, era um negócio incrível, a quantidade de funcionários públicos de todos os estados brasileiros e principalmente do governo federal, que oneravam, que aumentavam muito as despesas oficiais, viajando, às vezes grupos de 3, 4, 5 para participar de um encontro no município distante, aí tinha passagem, tinha hospedagens para esses 3, 4, 5, que às vezes saíam numa sexta-feira de manhã para um encontro na sexta-feira à tarde, aí ficava o sábado e domingo descansando lá naquela cidade, voltava, ainda recebia diária. E isso era uma despesa incrível. No governo federal ficou conhecido aí o cartão corporativo, que deu muita despesa ao governo federal, e a gente via mesmo, encontros, a maioria deles sem futuro nenhum, só para deslocamento. Tudo isso também está suspenso. No momento em que a gente vê se elencando como prioridade o pagamento de pessoal em todos os estados brasileiros, alguns estados inclusive pagando atrasado e em parcelas, como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, a gente vê aqui tendo que apertar, tendo que ajustar, que essas medidas econômicas, elas têm que ser adotadas pelo governo federal, que estava gastando muito, e o presidente interino, Michel Temer, ele está reduzindo na medida do possível, talvez não ainda como deveria, mas já reduziu bastante. Esses estados como o Rio e o Rio Grande do Sul estão em emergência. No Rio de Janeiro, por exemplo, o carro de polícia teve para deixar de circular porque não tem a gasolina. Os bombeiros e militares foram ao aeroporto do Galeão, Tom Jobim, o aeroporto famoso internacionalmente, que recebe turistas do mundo todo, com as faixas do Brasil, todo se escandalizou com isso, faltando pouco mais de 30 dias para as Olimpíadas. Seja bem-vindo ao inferno. Quer dizer, esse estado calamitoso e trágico, dramático, em estados como o Rio de Janeiro, se não tiver medidas como essas que estão sendo adotadas aqui no Rio Grande do Norte, logo mais na frente o Rio Grande do Norte pode passar por situação semelhante. Não é improvável, mas com essas medidas e talvez até com ajustes mais fortes, se um pouco mais na frente for necessário, dá para se evitar entrar nesse estado generalizado de calamidade pública, que aqui são dois setores que precisam, e esses dois setores estão fora dessas medidas mais apertadas, mas não estão fora de um controle para realmente gastar naquilo que for necessário, naquilo que for essencial. Não é uma medida tão rápida de seus efeitos, os efeitos vão aparecer nesses próximos meses, mas como a gente vê o país tentando se recuperar, com a recuperação prevista para 2 a 3 anos, qualquer medida que antecipe em alguns meses a capacidade de reinvestimento, ela tem que ser bem-vinda. Acrescente-se que, além dessas medidas, o governo do Rio Grande do Norte não está na situação de Rio de Janeiro, por exemplo, está tendo que entrar em calamidade para receber recursos federais e negociar a sua dívida. O Rio Grande do Norte, como não tem uma dívida grande para negociar, juntamente com outros estados aqui do Nordeste, são poucos, são um pouco mais de 10 estados que não estão precisando renegociar a dívida por não ter dívidas tão fortes como esses estados que eu me referi, notadamente São Paulo. Eles precisam, estão recorrendo e pressionando, e para isso tem que ter o apoio da sociedade, da classe política, para conseguir aí empréstimos, para não perder a capacidade não só de administrar nessa crise esses setores essenciais e o dia a dia, como se diz, como também os investimentos que
exigem, né, que precisam da contrapartida dos estados, como a construção de hospitais, a construção de presídios, a melhoria de rodovias, obras que não dá para parar. E a gente vê algumas, inclusive, paralisadas por falta de recursos. E esses recursos têm que aparecer para que a crise não fique mais grave ainda.